Nós temos enfrentado na nossa sociedade, infelizmente, um tempo muito difícil, que é um tempo de polarização política e ideológica. Não vou falar de política, fiquem tranquilos. E se eu falar alguma coisa que você não gosta, guarda para você. Não me pega lá fora, não vamos criar problema, vamos, né? Tirando a brincadeira, o que a gente está enfrentando hoje, e isso é no mundo inteiro, não é só no Brasil. A gente está enfrentando hoje problemas sérios desta polarização política, ideológica, e isso está levando a muito prejuízo em muitos lugares. Então você tem problemas hoje na França, você tem problemas hoje no Nepal, você tem problema hoje em várias regiões, as guerras que estão aí, e as guerras internas, né? Brasil passando por um momento, o nosso povo brasileiro, graças a Deus, é um povo pacífico, por muito menos, né? Se fosse no Nepal a coisa já estava pegando fogo, todo mundo jogando bomba, e não é, obviamente não é nenhuma, isso não soluciona nada. Mas eu quero conversar um pouquinho com você, uma questão que fica firme na minha cabeça e eu quero compartilhar isso com você. Independentemente das nossas escolhas do ponto de vista político, então tem gente que é de esquerda, tem gente que é de direita, tem gente que diz que é mais centro, tem gente que diz isso e diz aquilo. Cada um escolhe o que quer, tudo bem? Cada um escolhe o que quer, não tem problema. Mas eu tenho a obrigação, como um líder cristão, de chamar a sua atenção para um cristianismo supracultural, supraideológico, suprapartidário. A vida cristã, ela não é regida pelos meios que nós temos, ela é regida por Deus. O cristão que não é regido por Deus não é cristão, porque senão ele vai ver o cristianismo, a igreja, o que seja, como mais uma escolha ideológica. Eu gosto dessa igreja, eu não gosto daquela, eu gosto dessa, eu não gosto daquela, eu gosto disso, não gosto daquilo. E o que a gente gosta, tudo bem, Deus abençoe cada um com seus gostos. Mas a gente não pode esquecer aquilo que Deus ensina. Porque a hora que você esquece o que Deus ensina, você fica à mercê de quem grita mais alto. Aquele rapaz que morreu, que eu acho que assustou todo mundo, né? O Charlie Kirk. Menino de 31 anos, gente. Meu filho mais novo tem 36, entende? É um menino. Levou um tiro no pescoço. Dois filhinhos, duas crianças, né? Mas ele é radical, não sei o quê. Gente, ele é um cristão. E que fez escolhas políticas, entendeu? São duas coisas aqui. Um é aquilo que ele crê, a fé, e outra coisa é a escolha que ele fez. Uma é a relação dele com Deus, e outra é a relação dele com o mundo que o cerca. E que nós, de alguma maneira, como cidadãos da terra, ou na terra, nós temos que também trabalhar pelo bem comum, tudo bem. Eu não quero falar dele do ponto de vista do que ele acreditava ou deixou de acreditar. Mas o que eu quero falar é o quanto que a morte dele mexeu com muita gente, principalmente por conta daqueles que festejaram a morte dele. O que é um negócio, nós passamos do limite. Não, uma pessoa dizer, que legal. Aquele peninha foi uma... Exato. Uma pessoa dizer que bacana que ele foi. Eu ouvi gente dizendo, se não fosse ele, o atirador, tinha que ter sido outro, já foi tarde. A meninada de escola, de universidade, né, poluída de ideologia, né, esquerdista, radical, porque existe radicalismo em todas as ideologias. Você tem direita radical, você tem esquerda radical. Você tem cristão radical, você tem muçulmano radical. O radicalismo extremista, ele é sempre ruim em todas as áreas. Capitalista radical é horrível, não é verdade? Entende o que eu quero dizer? Todo radicalismo deixa de ver espaços importantes de discussão. Senão nós não teríamos as várias profissões que nós temos aqui. As várias profissões que nós temos aqui sustentam a sociedade, sim ou não? Sim. O que você faz é importante para a sociedade, né? O que faz uma sociedade não é aquilo que eu grito, aquilo que eu acredito, aquilo que eu saio batendo nos outros ou aquilo que eu fico xingando. Não é isso que resolve nada. Então eu quero trazer para você uma reflexão muito importante. Eu geralmente não gosto de fugir de polêmicas.
mas não para polemizar, e sim para tentar dirimir dúvidas, né, à luz da Bíblia. Vocês sabem disso. E o que a gente vai ver um pouquinho são palavras do apóstolo Paulo, mas para isso eu preciso fazer um pano de fundo, que é o Império Romano, a ideologia do Império Romano. A ideologia do Império Romano ela é muito interessante porque a partir de 27 antes de Cristo até 180, Roma passou a ter uma propaganda, vamos chamar assim, já chamada Pax Romana. Então você vê que de 27 a.C. a 180 depois de Cristo, nós estamos até o nascimento de Jesus, a vinda dos apóstolos, a história da igreja, ela começa exatamente nesse período de Pax Romana, que foi, inclusive, muito importante para o crescimento do cristianismo. As pessoas poderem ir e vir, as estradas que foram abertas de regiões em regiões e assim por diante. Mas era, obviamente, uma paz forçada pela força militar. Você já leu sobre o Império Romano, você sabe como é que os caras eram. E uma outra ideologia era o culto ao imperador. Quando César morreu, o Senado fez uma divinização do César. Tanto é que daí para frente você tem vários imperadores que adotaram o nome César. Né? César era um e depois virou quase que um título. Né? E todos eles acreditavam que eles eram divindades. Né? Então tinha o culto ao imperador, o imperador era chamado de Kyrios, do grego, Senhor, Kyrios, e muitas vezes até de Salvador. A lealdade política era confundida com lealdade religiosa. Você vê ali, não dá para ver muito, né? Mas é uma obra de arte que revela um pouco o momento em que eles estão acendendo incenso, etc. Era uma religião cujo Deus era o imperador. A propaganda que eles faziam disso também era uma propaganda importante, né? Não dá muito para a gente ver, mas dá para ver alguma coisa ali, não é? César, tá vendo ali? Ó? Dá para ler aqui? César, tá vendo aqui? Fili, tá vendo? Filho de Deus, ok? As inscrições eram, então, nas moedas era feita toda uma propaganda de que eles eram filho de Deus. Agora, quando você vê isso no Novo Testamento, o filho de Deus é aplicado a quem? A Jesus. Assim como você lembra no Novo Testamento, Jesus é chamado de Kyrios, de Senhor. Então eu quero que você sinta um pouquinho a tensão do cristianismo emergente dentro de um império fortíssimo que era mantido na base do poder militar. Outra coisa que eles tinham era uma estratificação social. Havia diferença, não é? Você tinha gladiadores, escravos, os fazendeiros, os artesãos, os mercadores, o exército, os nobres e tinha o imperador. Isso era uma estratificação social muito grande. Agora eu quero que você imagine você sendo um cristão vivendo debaixo disso aqui. Então às vezes você vê o apóstolo Paulo falando porque em Cristo não há escravo e nem livre. Ele não está falando de escravo na igreja, ele não está falando de escravo judeu, ele está falando disso aqui. Em Cristo, qualquer um que se converte, perde essa estratificação social aqui, se torna filho de Deus. Agora, há uma tensão, você concorda que há uma tensão ou não? A gente acha que, nossa, Brasil, meu Deus, o que vai acontecer com a gente? Vai explodir, vai cair, não sei o quê. Relaxa, calma. Primeiro que a gente já passou coisas piores. E segundo, que pior do que o Império Romano, eu acho que a gente não chega lá. Mas é nesse ambiente, eu quero que você traga isso à memória, é nesse ambiente que você tem uma igreja emergente, né? A partir da morte de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus, inicia-se uma igreja e essa igreja vive nesse ambiente, onde a sociedade ela se organiza dessa maneira. Aí vem o apóstolo Paulo e escreve para a igreja que está no centro do império. E quando você lê a epístola de Paulo aos Romanos, você está lendo uma epístola que Paulo escreve a cristãos que estão vivendo no centro da coisa, onde está o poder político romano. Tudo bem? Estão ouvindo? Ok. E o que ele escreve? Antes disso, a maioria dos estudiosos entende que Paulo escreveu a carta aos Romanos entre 56 e 58 depois de Cristo, quando se encontrava em Corinto. Nesse período, o imperador em Roma era Nero.
Nero Cláudio César Augusto Germânico, conhecido simplesmente como Nero. Você conhece Nero? Você já ouviu falar de Nero? Acontece que Nero, até nesse período, Nero era bonzinho. Ele mantinha paz, estava tudo em paz. A partir de um certo tempo, a partir de 59 depois de Cristo, Nero mata a mãe, mata a esposa e culpa os cristãos por um incêndio em Roma. É louco completamente. E em 64 depois de Cristo começa uma perseguição. Então, quando Paulo escreve o que a gente vai ler, ainda não está a perseguição. Mas está Nero lá. E está o Império Romano e com uma história importante, concorda? Tem uma história importante do Império Romano. O que é que Paulo escreveu? Romanos 13. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Quando você lê esse texto num ambiente, num tempo de tranquilidade, paz, em que você apoia os governantes, você acha que esse texto é maravilhoso. Mas quando você não apoia os governantes, como é que você fica com esse texto? Ok? Acontece que para nós, cristãos, o que está na Bíblia é revelação de Deus. Isso significa que tem ensinamentos importantes nesse texto que podem nos ajudar muito a sermos bons cidadãos e entender um pouco mais o que esse texto está nos trazendo. Então, que ensinos a gente tem nesse texto? O primeiro ensino que a gente tem é que toda autoridade é instituída por Deus. O pai em casa é instituído por Deus, o marido é instituído por Deus, o chefe é instituído por Deus. Aí você vai dizer, mas não é possível, pastor, não é possível que eu acredite nisso, que aquele chefe que eu tenho foi Deus quem pôs. Você tem que entender o conceito. O conceito não é que Deus chamou e falou assim, esse cara aqui, ele pode até fazer isso, tá? Eu vou mostrar para vocês. Esse cara aqui é uma tranqueira, mas eu vou botar ele ali. Não é assim. O conceito que é importante. Qual que é o conceito? O conceito é a soberania de Deus. O que Paulo está dizendo é que acima dos governantes tem um Deus todo-poderoso. É isso que ele está dizendo. Ele não está apoiando a autoridade, ele está dizendo, mas essa autoridade está submissa a Deus. E toda autoridade que é submissa a Deus, presta contas a quem? A Deus. Querendo ou não. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher. Deus é o cabeça de Cristo. Mas Deus, o Pai, e Cristo, o Filho, biblicamente falando, são a mesma pessoa. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então aqui, a questão de autoridade não é uma questão de quem manda mais ou manda menos, mas é uma questão de função. Assim como homens e mulheres, o homem não é mais importante que a mulher. Mas nas funções, o homem tem liderança. A sociedade está do jeito que está porque os homens perderam a liderança. E é por isso que existe ministério como o nosso, da gente falar isso. Os homens perderam a capacidade de liderar. Agora, quando a Bíblia diz o pai é o cabeça do filho, aí vamos supor que tem aqui uma linha de separação, né, celestial, e aí uma linha de separação terrena, e o marido é cabeça da mulher. Ora, a mulher deve ao marido respeito e consideração pela liderança que ele exerce. Agora, quando você fala que Jesus é cabeça do homem, significa que o homem vai prestar contas a Cristo. Se você tratar mal sua esposa, você está enrolado. Deu para entender, não? Você está enrolado. Ah, mas ninguém viu. Ninguém viu, vírgula. Jesus Cristo viu.
Porque você está submisso nessa questão de autoridade. Então a questão de autoridade não é quem é a autoridade, mas é a função exercida na autoridade. Deus é soberano. Daniel 2:21, lê comigo. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ou seja, há um Deus todo-poderoso. Tudo bem? Até aqui? Ok. Segundo ensinamento é a questão da função do Estado. O Estado existe, não só o Estado, mas todas as suas organizações, para punir o mal e promover o bem. Você vai dizer assim, mas não é verdade. Vírgula, não é que não é verdade. Sem o mínimo das funções do Estado, nós viveríamos numa anarquia. A anarquia significa sem governo, não é? E aí, como é que fica? Nós temos advogados aqui, nós temos pessoas que vieram do mundo militar, nós temos pessoas que trabalham em áreas governamentais e temos pessoas que trabalham em áreas privadas. Se a gente não tivesse um mínimo de estrutura, como é que fica? A estrutura é necessária. Então Paulo está dizendo que a função do Estado, nesse caso em particular, é punir o mal e promover o bem. Aí você vai dizer, mas isso é teoricamente. Teoricamente ou não, essa é a função. Como toda autoridade foi dada por Deus, quando eu vejo um governante fazendo bobagem, eu fico pensando o quanto esse cara vai gemer no juízo final. Entende? Aí você vai dizer, mas tem que esperar o juízo final. Eu não sou juiz nem você. Então, princípios espirituais são diferentes da vontade humana. Outro ensino é submissão relativa. Paulo não defende a obediência cega. O cristão obedece enquanto não for levado a desobedecer a Deus. Se você acredita em obediência civil, acredito. E desobediência civil, também. Mas quando que a desobediência se dá? Quando as leis ferem a lei de Deus. Deu para entender? Então, se amanhã tiver uma lei que diz assim, vou falar uma coisa que todo mundo fala, né? Mas só para ilustrar. Se amanhã tiver uma lei que diz assim, o aborto é permitido, ponto, final, encerrou o assunto, vírgula, encerrou o assunto, caramba. Eu não vou apoiar, eu acho que você não vai apoiar. Mas se não apoiar, o que a gente faz? A gente não faz nada, a gente vai obedecer a Deus. Mas e se eles vierem contra a gente? Que venham. Isso chama-se desobediência civil. Agora, a desobediência civil não é embasada na minha moral e na minha lei. Deu para entender? Mas na lei de Deus. Não é o que eu acho que é errado que me faz desobedecer. É o que Deus diz que é certo ou errado, é que faz. Por exemplo, os apóstolos foram proibidos aqui em Atos de pregar o evangelho. Olha que eles falaram, eu vou falar de cor que eu não pus o texto. Quando eles foram pressionados, vocês não podem mais falar de Jesus. A resposta nesse texto é, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Desobediência civil. Estão entendendo? Tudo bem até aqui? Como conciliar esses ensinamentos com as injustiças do Império Romano, por exemplo? Como que se concilia isso? Primeira questão é o entendimento sobre a chamada ordem mínima. O que é a ordem mínima? Paulo via o governo como um instrumento provisório de ordem em um mundo caído. Mesmo injusto, é preferível e necessário para evitar a anarquia. Eu era um jovem pastor, jovem mesmo, década de 1980, eu fui numa reunião na antiga FEBEM em São Paulo. FEBEM, vocês lembram da FEBEM? Já ouviram falar, né? E estávamos ali conversando, etc. Eu não me lembro nem mais o tema qual era, mas obviamente tinha a ver com os menores. E eu estava ali representando a igreja evangélica. E uma pessoa da FEBEM, eles chamavam de técnico, né? Um técnico pediu a palavra e disse o seguinte, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por pior que seja uma família, é melhor do que a FEBEM. Você vai institucionalizar um menor, é melhor a casa dele. Mas o pai é ruim, a mãe não sei o que, alcoólatra, não sei o que. Mas sempre tem alguém que pode orientar esse jovem. Aqui é uma prisão. Por pior, isso ficou gravado na minha mente. Por pior que seja uma família. É o mesmo caso aqui. Quando Paulo fala do governo, ele está falando do governo, não exaltando o governo, mas dizendo, nesse tempo em que vivemos na terra, é necessário que tenha um governo. Mas todos eles vão ter que prestar contas a Deus, daquilo que eles fazem ou deixam de fazer. Segundo,
Ter autoridade não é ser aprovado moralmente. Não é porque é prefeito, presidente do conselho não sei das quantas, é porque é líder não sei da quanta, porque é chefe não sei do que ele já está aprovado moralmente simplesmente porque ele é uma autoridade. Não. Reconhecer que Deus permite governos não significa que ele aprova as suas práticas injustas. Concordam? Roma crucificou Jesus. Sim ou não? Foram os romanos que crucificaram. Não, foram os judeus que crucificaram Jesus. Com a mão do gato, né? Como a gente fala. Certo? Quem instigou foram os judeus, quem crucificou foram os romanos. Estava lá o governador Pôncio Pilatos, etc. Quem bateu em Jesus, etc. foram os romanos, os soldados. Agora, o que você me diz desse texto aqui? Os cristãos estão orando num momento difícil de perseguição, não tão forte quanto veio depois de Nero, né? Mas ele diz, porque de fato nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Quando Israel, ou melhor, vamos falar da tribo de Judá, porque você tinha o reino de Israel no norte e o reino de Judá no sul. O reino de Israel do norte foi invadido pelo Império Assírio e deixou de existir. O reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém, foi invadida 100 anos depois pelo Império Babilônico. Lembram disso? E o Senhor, através de profecias, disse para aquele povo que eles ficariam 70 anos presos ali. Quando deu 70 anos, já não era mais o Nabucodonosor que tinha invadido Jerusalém, não era mais... Era um outro império que chamava-se Medo-Persa, cujo chefão, o imperador, chamava-se Ciro, rei da Pérsia. E foi Ciro que libertou o povo na hora certa. Ciro, gente, não era judeu, não conhecia as profecias de Deus, mas ele foi usado por Deus na hora certa, no momento certo. Estão entendendo? Soberania é isso que muito cristão não entendeu ainda. Muito cristão ainda não entendeu o que é Deus soberano. Ter um soberano como Deus é um privilégio, por quê? Porque ele é justo, porque ele é amoroso, ele é compassivo, mas ele é justo. Ele estabelece as regras e anda baseado nas suas leis. Esse texto está dizendo que o que aconteceu com o Senhor Jesus foi pré-determinado pelo Senhor. Jesus sabia que ia morrer. Quando ele vai para o jardim do Getsêmani e ele diz, Pai, se possível passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus já estava pré-estabelecida. E quem é que iria fazer isso? Pôncio Pilatos e aquela turma daquele momento. É isso que você tem que entender como soberania. Isso não justifica nem Pôncio Pilatos, nem os judeus, de que eles estavam fazendo uma coisa certa. Deu para entender? Judas traiu Jesus. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Isso não faz dele uma pessoa fantástica, porque ele estava dentro de um plano, era um plano historicamente salvífico. Isso não desculpa. Primeiro, não se negocia a fé e as doutrinas cristãs. Ao proclamar Jesus é Senhor, o que os cristãos estavam fazendo era exatamente bater de frente com o César, que era o Quírios. Jesus é Quírios. Não é César que é Quírios, ele é o Senhor. E consequentemente isso aqui era um problema para os romanos e era um problema para o império, era um problema para o imperador. Por quê? Porque Jesus era chamado daquele que é o Senhor. Então não é porque eu vivo num país assim A, B, C, D, que simplesmente tudo que vem da autoridade é aceita. Mas não é que eu deva aceitar ou deixar de aceitar baseado nos meus gostos e na minha moral, e sim na vontade de Deus. Faz sentido o que eu estou falando? Vocês estão entendendo? Número 4, havia uma tensão escatológica. O que é tensão escatológica? O Estado tem uma função temporária, mas o reino de Deus está acima de tudo isso. E o apóstolo Paulo usa em Romanos 14:17 uma frase que a gente vai ler daqui a pouco, né, mostrando que o cristão vive nessa tensão. Ele respeita a autoridade terrena, mas espera o governo definitivo de Cristo. Romanos 14:7 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Há uma tensão. Por exemplo, o apóstolo Paulo aos Filipenses, ele disse assim: a nossa pátria está no céu,
de onde esperamos o Salvador Jesus Cristo. Ou seja, a questão de cidadania do cristão, por isso que ele é supracultural, ele é ideológico, ele é supra tudo. Por quê? Porque o cristianismo, ele não é regido pelas leis do mundo. Nós cristãos é que deveríamos ser regidos pelas leis de Deus e alterar as leis do mundo. Essa é a questão. Aí você fica feliz e elege um cristão para a política, ele chega lá e é comprado, e 2 minutos já não é mais nem crente. Nem todo mundo, tá? Só estou aqui sendo um pouquinho amargo. Paulo diz que a gente deve obediência às autoridades não por medo da punição, mas por causa da consciência. Lembra desse texto? Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Que consciência? O que é dever de consciência? Basicamente, eu acho que isso aqui é muito importante, e eu quero terminar com isso, é o seguinte: Romanos 13 vem depois de Romanos 12. Você não sabia disso, né? Romanos 13 que nós lemos 13 de 1 a 7. O texto exatamente anterior, eu não pus tudo, tem mais um verso, 1 ou 2 versos aqui, acho que é o verso 20. Mas no capítulo 12, um pouquinho antes dele falar toda a autoridade vem de Deus, olha o que Paulo fala: não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Na continuação ele diz: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de beber, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Esse é o texto, está aqui, é o verso 20. O que Paulo está dizendo é o seguinte: para a gente poder viver o entendimento da submissão às autoridades, a gente precisa ser cristão verdadeiro, com ou sem governo, num governo justo ou injusto. Isso não muda. Por exemplo, Jesus disse: se alguém te bater numa face, oferece a outra face. Se alguém te processar e levar a tua capa, dá a túnica. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminha 2. Esse é o chamado princípio da não violência. Para quem gosta de ler, existe um livro muito legal de Lev Tolstói, um russo, que ele era um romancista, mas ele teve um encontro com Cristo e ele começou a escrever sobre isso, e ele tem um livro que fala sobre o reino de Deus. Vale a pena, se você gosta de ler, Lev Tolstói, é tudo a mesma coisa. E uma das coisas que ele defende é exatamente a atitude de não violência. Quem bebeu dele foi Gandhi, por exemplo. Quando ele disse: eu sou contra, mas eu não vou levantar as armas. Quando Jesus foi preso, Pedro pegou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Lembram disso? Do mal. E Jesus diz: não é assim que a gente trabalha. Aqueles que vivem pela espada, sob a espada, pela espada perecerão. Quando Pôncio Pilatos chegou e disse assim para Jesus: você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar ou para te prender? Jesus disse: nenhuma autoridade, presta atenção em Romanos 13 agora, nenhuma autoridade tu terias se meu Pai não tivesse lhe dado. Eu poderia rogar ao meu Pai e ele mandaria agora mais de 12 legiões de anjos. Poderia, mas não vou fazer isso. Eu espero com essa meditação que você entenda que o cristão não é nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Essas são escolhas que você pode fazer. Assim como tem gente que é coxa, tem gente que é perna, tem gente que é orelha, tem gente que... vocês quiserem ser, tá certo? Pode torcer para quem você quiser, você pode pôr a camiseta de quem você quiser, você pode defender quem você quiser, está tudo bem, não tenho problema com isso. Mas o cristão, ele tem que viver acima disso. Porque se a gente não viver acima disso, nós somos manipulados pelas forças que existem aqui nessa terra e que são forças muito fortes. Como, por exemplo, a mídia, a propaganda enganosa. A gente é manipulado. Você acredita, porque você viu que a gente vê a fonte, né? Quem falou? Foi o jornal tal, foi a empresa tal, foi isso, foi aquilo. Não, peraí, tem gente séria lá, né? Não sei o que, não sei o que. Tem gente séria que depende de quem paga mais. Então, se você quer ser um homem de verdade, um cidadão exemplar,
Você tem que sair desse nível de briguinha aqui, ó, e entrar no nível da sobrenaturalidade das relações com Deus. E ao viver com Jesus, aí você escolhe o que você vai fazer aqui na terra. Mas primeiro, você tem que ter esses princípios. Se você não tiver esses princípios, você vai ser contaminado pelas ideologias da terra. Que Deus nos ajude, tá bom? Vamos orar? Eterno Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque a tua palavra diz tudo para a gente. A gente tem um privilégio incrível de sermos homens vivendo nessa era, nesse momento, e é nesse momento que o Senhor quer que a gente brilhe, como homens justos, verdadeiros, sinceros, homens cristãos, homens que lutem pela verdade, pela justiça, homens que lutem pelo equilíbrio nas relações humanas, homens que façam das suas famílias, das suas casas, lugares de bênção. O Senhor quer isso, que os nossos filhos sejam abençoados, que os nossos netos sejam abençoados e assim por diante. Esse é o teu plano para nós. Agora, em nome do Senhor Jesus, tira de nós essa limitação mental que enfiaram na nossa cabeça, de que a gente tem que ser ou de esquerda, ou de direita, ou de centro, ou em cima do muro, ou debaixo do muro. Senhor, eu sou de Jesus, eu estou acima disso tudo, e eu não vou ficar discutindo com essas coisas que são humanas e temporárias, porque os princípios de Deus é que precisam ser exercidos na nossa vida, e são esses princípios que vão alterar a sociedade. E a minha oração por esses homens que estão aqui hoje é que cada um de nós cumpra o seu chamado nessa terra, nesse país, nessa cidade, como homem cristão justo e valioso e corajoso, em nome de Jesus. Amém.